passar agora para outro tipo de perguntas e eu gostava de te perguntar qual é a tua opinião sobre as igrejas evangélicas em Portugal, nomeadamente das chamadas dos irmãos, não é? Das igrejas chamadas irmãos. Qual é a tua opinião? Qual é o momento que estamos a viver em 2018? O que é que tu pensas das igrejas? Acho que continuamos, em termos de igrejas, de uma forma geral, com uma tendência de apontar o dedo em riste para os pecados da sociedade e apontar menos para o caminho que é Jesus Cristo e que pode realmente levar a sociedade, a nossa sociedade, a funcionar melhor. Acho que estamos a ser, na nossa ação, estamos a entrar na nossa ação pelo lado negativo, condenando o mal e levantando com isso algumas barreiras entre nós e a própria sociedade que nos impedem de lhes falar do bem e de como é que a sociedade podia realmente ser melhor. Na ânsia de apontarmos os defeitos, esquecemos de apontar o dedo para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para o caminho que pode realmente transformar a sociedade. Eu compreendo o que estás a dizer, mas certamente compreendes também e aceitas que temos que falar acerca do pecado, do inferno, temas que, porventura, em alguns círculos, não se falem. Ora bem, temos que falar, com certeza, porque o Evangelho só é necessário porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se nós não destacarmos este aspecto, não faz nenhum sentido anunciarmos o Evangelho. Para que é que as pessoas precisam do Evangelho? Sem falarmos da doença, exatamente, não podemos falar da cura. Do remédio, não é? Para que é que as pessoas precisariam do remédio se não estivessem, de facto, doentes? Agora, o que eu temo é que as nossas abordagens realmente não sejam as melhores. Eu, por exemplo, tenho visto ao nível do Facebook, e já vamos conseguir falar também disto, às vezes uma linguagem condenatória em relação, sobretudo a alguns grupos. Por exemplo, li num post de um responsável de uma igreja que chamou aos homossexuais de porcos, imundos, execráveis e coisas desse género. Ora, esse tipo de comentários corta a comunicação e corta qualquer possibilidade de falar do Evangelho. Levanta claramente uma barreira imediatamente entre nós e as pessoas, porque das duas uma, ou então se pensa que há pecadores que não conhecem o Evangelho, e todos sabemos, todos pecaram, todos realmente carecem da graça de Deus, ninguém a merece. Porque a graça é dom imerecido, não é? Então, todos os seres humanos, para serem salvos, são salvos pela graça de Deus. Um dom imerecido. Ninguém merece ser salvo, não é? E não há, em termos de pecadores, não há grupos, pelo menos os evangélicos defendem que não há pecados mortais e veniais, ao contrário do humanismo que ensina isto. Nós, pelo menos, dizemos que não ensinamos isto. Mas, às vezes, dá a impressão que nós fazemos distinção entre pecados e pecados e que queremos ser uma igreja seletiva, digamos que aberta a alguns pecadores, mas não a outros, não é? E eu não vejo que o Senhor Jesus Cristo, nos seus dias, nos desse exemplo disso, porque a única vez em que eu vejo o Senhor sendo realmente duro, drástico, é contra a hipocrisia dos religiosos, não é? Sim. Mas em relação aos pecadores, nós notamos como ele era misericordioso, como ele olhava com compaixão, como ele recebeu aquela mulher de má vida, não é? Que estava a chorar sob os seus pés, não é? E o fariseu estava a dizer, se eu soubesse quem era a mulher que lhe está a tocar, não sei o quê. O Senhor deixou, e como sabemos, perante aquela mulher adulta, não é? Que não levaram um homem que também adulterou, mas só levaram uma mulher, não é? Como o Senhor disse, eu também não te condeno, vai e não voltes a pecar. Claro que o Senhor não apoia o pecado, como é óbvio, nem nós devemos apoiar, mas devemos amar sempre o pecador.
devemos olhar para o pecador, para todos os pecadores, com compaixão e com misericórdia. E acho que a Igreja não faz isto. Às vezes não faz isto. E em termos de qualidades da Igreja Evangélica em Portugal, o que é que tu achas que neste momento estamos a fazer bem? Que porventura as igrejas podem continuar a fazer? Vamos falar um pouco disso? Eu acho que temos algumas qualidades. Além dos defeitos que também nos assistem, temos algumas qualidades. Uma dessas qualidades eu acho que é a coragem, porque num país, se olharmos a uns anos atrás, em que o Sr. Barker, por exemplo, ia pregar a certos sítios e era apedrejado, não é? E outros irmãos. E alguns irmãos foram presos, não é? Aqui no Norte. O Sr. Barker, inclusive, foi várias vezes levado para a PIR, não é? E lá ia o Mário Calbrandão ajudá-lo, não é? Tratar da libertação dele. Mas se nos lembrarmos que a igreja em Braga, a igreja dos irmãos em Braga, por exemplo, teve que ser num primeiro andar, porque no Reis do Chão as pessoas passavam e tiravam pedras lá para dentro e insultos. Também teve uma igreja evangélica na chamada Roma portuguesa, Roma Braga, não é? Era difícil. Mas realmente houve gente com coragem e eu acho que de alguma forma essa coragem se mantém. Porque nós estamos num Estado laico, presentemente, assim chamado, mas eu às vezes tenho muitas dúvidas que seja um Estado laico. Teoricamente é um Estado laico, mas na prática nós sabemos que a Igreja Católica continua a ter as portas todas abertas, todas as facilidades, e ser grupo minoritário num país exige coragem. Destes é preciso realmente coragem, e acho que nós temos tido coragem e depois persistência, e também julgo que temos aprendido com alguns erros. Ainda não aprendemos tudo, mas lá chegaremos. Temos aprendido com alguns erros, espero que continuemos a aprender. Ok. Qual é o maior perigo das igrejas neopentecostais, chamadas assim, destas igrejas que algumas delas têm crescido muito, não só em Portugal? Estou a falar da IUD e outras, não é? Qual é o maior perigo para as outras igrejas evangélicas? Será que elas são igrejas evangélicas? Tenho muitas dúvidas. Portanto, tens dúvidas que elas sejam igrejas evangélicas. Vamos lá ver. O Evangelho da prosperidade, como sabemos, não está ensinado na palavra de Deus, não é? Não é que Deus não possa dar, e às vezes dá prosperidade aos seus filhos, não é? Em termos materiais. Mas avisa que se as riquezas se nos aumentarem, não devemos colocar nelas o nosso coração. Está este aviso na palavra, não é? E seguramente que o Senhor Jesus Cristo mandou-nos a juntar tesouros no céu e não propriamente na terra. Portanto, o Evangelho da prosperidade é um falso Evangelho, não tem a ver com o Evangelho da graça de Deus, que nós efetivamente devemos anunciar. E as igrejas neopentecostais realmente anunciam um falso Evangelho, neste sentido. Mas eu penso que são coisas que vão passando. Na prática, passado algum tempo, ficam aquelas que sempre foram fiéis à palavra, sempre anunciaram o Evangelho da graça e vão continuar com certeza a anunciá-lo, e até que Cristo venha, muitas dessas igrejas, e eu conheço algumas que vieram com o peito feito e já desapareceram. Grande força, e agora algumas já desapareceram. E outras vai desaparecer rigorosamente a mesma coisa. Aliás, isto não é só no nosso país. Se pensarmos, por exemplo, no Brasil, e eu estou um bocadinho a par do que se passa por lá, também sabemos que as igrejas surgem como cogumelos, mas também desaparecem muito rapidamente. O que é que tu pensas deste grande sucesso das redes sociais e o que é o relacionamento dos crentes com as redes sociais, perigos, oportunidades? O que é que tu... É um fenómeno inevitável. Exatamente. Não vale a pena lutar contra ele. Eu já tenho visto alguns crentes a querer lutar contra isso, mas... As redes sociais estão para ficar, eventualmente. Sim. Até serem substituídas por outra. Sabemos que as coisas neste mundo estão agora, daqui a bocado já não estão, não é?
aquilo que agora parece uma coisa muito modernaça, daqui a bocado está já desatualizado. Eu sei que tu usas as redes sociais. Sim, uso. Sim. E procuro usar para a glória de Deus, não é? Portanto, acho que desde que usemos as redes sociais para a glória de Deus, acho que são muito bem-vindas, porque o diabo também as usa, não é? E de que maneira? Em que sentido é que o diabo usa? Olha, às vezes pondo os crentes a discutir uns com os outros, não é? Às vezes pondo os crentes a discutir uns com os outros. Mas também o debate certamente é positivo, mas quando diz discussão é no sentido negativo. Discussão azeda. Exatamente. E sobretudo quando a discussão entre crentes se torna pública e é assistida por descrentes, realmente é uma péssima testemunho. E eu evito alguns temas, já os permiti em tempo, nomeadamente o futebol, na minha página, agora cortei, porque noto que mesmo os crentes não sabem discutir determinados assuntos. Faltará alguma formação, alguma cultura de debate aos evangélicos? Falta. Com certeza que sim. Formação e cultura de debate, é isso mesmo. Porque nós não fomos ensinados a divergir. Há um amigo nosso, o Eliseu, que costuma dizer assim: quem vai para o Facebook não vai para aprender, vai para ensinar. E eu diria mais, acho que não é só no Facebook. Os evangélicos têm muito, às vezes, a tendência de pensar que sabem tudo. E realmente, um dia quando chegarmos à presença do Senhor, vamos rir de algumas coisas que ensinamos aqui. Vai ser uma barrigada de riso, não é? Olha, Zé Carlos, e fala-me eu já me estou a rir, fala-me desta dependência que não sei se dará muito para rir neste momento, esta dependência terrível dos jovens, e não só jovens, dos telemóveis, da tecnologia, e esta dependência que muitas vezes até corta a comunicação e que até causa alguns problemas em muitos jovens. Pois. Não há muito tempo eu fui pregar numa igreja e no fim, um irmão veio ter comigo, ao fim da mensagem, já tinha o culto terminado, e ele disse-me assim: o irmão já viu que agora os nossos jovens, em lugar de trazer a Bíblia, trazem o telemóvel. Eu disse: irmão, mas o telemóvel não tem a Bíblia. Eles dizem que sim. Eu disse: eles dizem que sim, tem, não é? Então, o que me importa a mim que eles leiam a Bíblia no telemóvel ou no papel? Para mim o importante é que eles leiam a Bíblia, não é? Isso era mais ou menos como quando os livros deixaram de ser roubos, haver a discussão se realmente era lícito ler os livros como nós temos hoje em dia, se não devíamos continuar a ler os livros escritos em forma de roubo, não é? As coisas vão evoluindo e não faz nenhum sentido que as velhas gerações, por assim dizer, persigam as novas gerações por causa desta questão dos telemóveis. O que devem é procurar ajudar as novas gerações a usar este mecanismo que agora têm e que nós no passado não tínhamos, de forma que glorifica Deus. Em lugar de hostilizar os jovens, vamos tentar ajudá-los a não se tornarem dependentes e que o telemóvel possa realmente ser uma forma deles lerem a Bíblia, de mandarem mensagens, se são crentes, mandarem mensagens aos seus colegas relacionados com a Bíblia, que eu faço isso muitas vezes, não é? E já não sou tão jovem assim, mas se ajudarmos os jovens a olhar para o telemóvel de forma mais positiva, não o criticando, não o hostilizando, não fazendo quase campanhas persecutórias, vamos com certeza evitar que estejamos a criticar uma coisa que não vale a pena criticar. Portanto, a tecnologia continuar a existir, não é? A tecnologia acaba por ser uma boa ferramenta, se bem usada, e mal usada poderá... E é isso que, em lugar de falar em contra, de hostilizar, que é muito o estilo dos evangélicos, é muito estilo protestante comum, não é? De criticar, de achincalhar, de perseguir. Não, se em lugar de fazermos isto, dissermos: olha, tens aí um
uma ótima ferramenta que podes usar para a glória de Deus. Não é? Isto é, que a uses para a glória de Deus. Ok. Vamos agora introduzir outro assunto relacionado com a liderança. E quando digo liderança mais do nosso meio, liderança evangélica. Falam-me de 3 características, por exemplo, que um líder deve ter. Em primeiro lugar, ele nunca se deve esquecer que é um pecador perdoado pela graça de Deus. Ele deve lembrar-se que o próprio apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais, disse ele, eu sou. E ele conhecia o tempo dos velhos, não é? Ele não disse eu fui. Ele ainda se considerava, quando está a escrever esta carta, o principal dos pecadores. Portanto, a consciência da maldade pessoal, exatamente, do erro, do pecado e da nossa fragilidade também. Humana, não é? Isso é importante, é uma característica que está em pé, tenha cuidado que não caia. Não caia. Nós precisamos sempre ter este cuidado. Portanto, ter a noção de que somos pecadores perdoados, para não nos tornarmos santarrões. O grande problema das igrejas, às vezes, é os santarrões, que falam de uma maneira que dá a impressão que eles nunca pecam, nunca falham, não é? Estão sempre lá em cima nas nuvens, não é? Quase têm umas asas de anjo e uma auréola na sua cabeça, e isso não é verdade. Todos nós somos frágeis, todos nós falhamos, e temos que reconhecer isto. Depois, uma outra característica é lembrarmos que o que nós somos devemos apenas ao Senhor. Se sabemos alguma coisa, se fazemos alguma coisa, tudo isso é graças aos dons que Deus nos concedeu. O apóstolo Paulo dizia aos Coríntios: que é que tu tens que não te tenha sido dado? Isso que te foi dado, glorias-te de quê? E eu às vezes noto entre nós, até no meio evangélico em geral, alguns líderes a puxar os galões. Eu sou tal. Ouvi uma ocasião dizer: atenção que eu sou pastor-mestre. Eu sou pastor-mestre. Está bem, mas o que é que tu tens que não te tenha sido dado? Perguntaria o apóstolo Paulo. Portanto, termos a noção de que só somos o que somos porque o Senhor nos concedeu dons. E uma humildade inerente, não é? Uma humildade inerente, não é? E uma gratidão ao Senhor. Exatamente. Lembrarmos que somos pecadores perdoados, temos a noção de que o que somos devemos inteiramente à graça de Deus e aos dons que Ele nos concede e, portanto, sermos humildes e sermos gratos. Queres apontar uma terceira característica necessária ao líder? Basicamente, para além do reconhecimento da sua maldade e a humildade. Sim, eu ficava por aqui porque se os líderes realmente tiverem sempre noção da sua própria fragilidade, tiverem noção de que são o que são pela graça de Deus, aquilo que conseguem fazer devem apenas a Deus. Porque, por exemplo, eu nunca me esqueço que eu, antes de ser crente no Senhor Jesus Cristo, era absolutamente incapaz, exceto perante crianças, porque era catequista e as crianças eram crianças e eu isso fazia, mas era incapaz de me levantar perante um grupo de assistentes adultos e falar, não é? Seria incapaz. Eu lembro quando dei o meu testemunho aqui da igreja e fui apanhado desprevenido, ninguém me tinha avisado. Eu pedi para ser batizado, depois de crer no Senhor Jesus Cristo, pedi para ser batizado. E era timbre da igreja quem tivesse. Foste batizado com que idade? Com 20 anos. Com os 20 anos. Criei no Senhor Jesus Cristo com 20 anos e batizei-me aos 20. Passado pouco tempo, não é? Porque li na palavra de Deus que queria ser batizado e pedi para ser batizado. Mas não me tinham dito que era obrigatório, na altura na igreja era obrigatório, agora é facultativo, mas na altura era obrigatório. Quem quisesse ser batizado, obrigatório tinha que ir à frente do testemunho. Eu estava sentado no salão, muito tranquilo, não é? Ninguém me tinha avisado nada. Que acaba por ser um bom princípio, sim, embora hoje não seja assim. Sim, mas para mim foi terrível. Os nossos círculos. Quando eu ouvi o dirigente dizer: agora vou falar para o público. O irmão José Carlos para dar o seu testemunho. Ok.
fiquei em pânico, não é? Porque eu nunca tinha falado em público. Aliás, aconteceu mesmo na Guiné, a primeira vez que eu falei lá para os rapazes, a primeira vez que preguei o Evangelho para os rapazes, nunca tinha feito isso, não é? E pensei que iriam os 10, eu fui convidar todos, mas na esperança de que não viessem todos, não é? Que viesse meia dúzia. Pensei, se vierem os 10 já não é muito. E vieram muitos? Vieram 50. 50? 50 em conteiros, não é? Incrível. E se eu tivesse um buraquinho para me esconder nessa altura, não é? Portanto, porquê é que eu hoje consigo fazer isto? Porque o Senhor me concedeu dons. Portanto, eu não tenho nada que me gloriar, nem de puxar de galões, mas quem sou eu para fazer uma coisa dessa? O que é que tu gostavas de fazer que ainda não fizeste? Olha, se calhar gostava de escrever 2 livros. Um sobre um evangelístico, um livro evangelístico, porque acho que há, em matéria de livros, poucos livros evangelísticos. Há muitos livros sobre temática, às vezes sobre aquilo que nos divide, não é? Enquanto evangélicos, não é? Livros que fazem a apologia de determinadas correntes de opinião. Há bons livros, inclusive de edificação e etc. Eu lembro de um bom livro evangelista, O Paz com Deus, do Billy Graham, por exemplo, que é um clássico quase. Mas eu acho que neste momento há uma linguagem mais atualizada, necessidade de um bom livro, não muito grande, não muito grosso, não muito volumoso, mas de um bom livro evangelístico, não é? Atual, que Já começaste a escrever? Pudesse ser. Eu já tentei. Eu já escrevi vários folhetos, não é? Evangelísticos e algumas ideias. Não, quero-te estimular a ver esse livro cá para fora. Ser transferidos dos folhetos, parece que para o livro. Mas eu, por exemplo, noto que na altura do Natal, em que os crentes querem oferecer livros a amigos descrentes, não há muito por onde escolher. E portanto, pode ser que alguém me convide um dia para escrever um livro, não é? E um outro livro, se calhar, para reunir todas, e são muitas, todas as minhas meditações que eu escrevi para acampamentos. Tu ainda beneficiaste algumas, não é? E escrevias tudo, que é um excelente exercício. Não havia internet, não é? É um excelente exercício escrever os sermões e as meditações. Se parece tudo, não é? Isso. Escrevia tudo. Mas eu tenho para lá, exceto se as minhas já me deitou alguma coisa fora, que ela de vez em quando faz uma limpeza. Eu para arrumar sou uma desgraça, ela já é outra coisa, não é? Para arrumar é fantástica. Mas tenho para lá tanta coisa escrita em matéria de meditações que se calhar um livro devocional com uma meditação para cada dia do ano era muito interessante. Mas não sei. Fica esse desafio. Não sei se és um rapaz novo, pois ainda vais escrever não só 2 livros, mas espero eu, muitos. Ok. Bem, quais são as tuas maiores expectativas? Estamos quase a chegar ao final com estas perguntas. Quais são as tuas maiores expectativas? Acho que eu já tive os meus momentos, e tu sabes disso, de grandes discussões às vezes aguerridas, sobre aquilo que divide as várias denominações, os vários irmãos, não sei quem. Mas com o passar dos anos, uma pessoa vai notando que isso é tão inútil quase. Por exemplo, alguém me sugeriu destes dias no Facebook que eu escrevesse um bom artigo contra, e a expressão é da pessoa que me lançou o repto, contra o calvinismo. Okay. E eu disse, eu não vou fazer isso por 2 motivos. Primeiro, não sou a pessoa mais adequada para abordar a questão. Não é que eu não soubesse fazer, mas acho que há gente muito mais preparada do que eu para fazer isso. Em segundo lugar, esta é uma discussão que dura séculos. Não vou ser eu, com certeza, que vou acabar com a corrente calvinista, arminianista ou outros istas, não é? Então, eu gosto muito daquela frase que alguns dizem que foi Wesley que disse, outros dizem que foi John Stott, não sei muito bem, mas a frase faz todo sentido. No que é fundamental, unidade.
no que não é fundamental, liberdade. Não é? E em tudo, caridade. Exatamente. Eu penso que essa é a frase mais repetida e mais apontada por diversos autores. Eu já ouvi vários. Menos praticada. Menos praticada. É isso que eu ia dizer. Porque até já, inclusive, eu ouvi que era referente a Agostinho, o chamado santo da Igreja Católica, que seria um crente também. Pois, mas, de facto, mas que a frase está interessante. Está. Que a frase aponta para um equilíbrio necessário nos diferentes. Porque nós às vezes somos muito acalorados, como tu disseste bem, mas perdemos a visão do corpo e do respeito das ideias dos outros, não é? Sobretudo a ideia de que nós vamos estar no céu e a todos os outros, não é? Portanto, as tuas expectativas, quais são? Portanto, a minha expectativa seria que estas divergências, apesar de existirem, não viessem tão a de cima, não vale a pena. Eu já gastei tanto tempo com isso e temo que tenha perdido algumas discussões estão inúteis. Inúteis. E sem qualquer resultado. Até porque o que eu noto é que o outro lado defende a sua dama como eu defendo a minha. Há pontos de vista diferentes, há argumentos que defendem um que terão alguma validade. Às vezes um texto bíblico para mim parece indicar outra coisa clara, exatamente. O outro parece o contrário. Então eu lembro-me que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz que o apóstolo Paulo tinha escrito cartas nas quais havia pontos difíceis. Exatamente. Se para Pedro já era tão difícil entender algumas coisas que Paulo escreveu, porque é que nós devíamos entender tudo, não é? Portanto, acho que, digamos que uma boa perspectiva seria esta. Eu desejaria muito que, se calhar é a idade que me leva já a pensar assim, mas desejaria muito que deixássemos discutir, que nos respeitássemos nas nossas diferenças, que continuássemos. Ultimamente não se tem feito muita coisa em termos de, por exemplo, campanhas em que todos estão envolvidos. Temos uma campanha do Billy Graham, vai-se fazer agora essa, não é? Da Associação de Billy Graham. Exatamente, portanto, Lisboa. O Festival da Esperança, não é? Exatamente. E ainda bem, mas eu participei em várias campanhas interdenominacionais, não é? Ou indenominacionais. Acho que faz falta que nessa altura foi uma bênção realmente para o país esse tipo de campanhas, e acho que devíamos enverdar muito mais por isso do que propriamente. Esta é a minha perspectiva. E uma outra perspectiva que eu tenho é que Cristo venha sem que eu tivesse que passar pela morte, porque eu não tenho medo de morrer. Eu sei que quando fechar os meus olhos, se o Senhor não vier antes, vou abri-los na presença de Cristo, não tenho dúvidas quaisquer sobre isto. Mas a morte é um inimigo. Eu não gosto de pensar na morte sequer. Não é que eu tenho muito, repito, eu sei para onde vou quando partir. Mas tens esta expectativa tenho expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo no teu tempo. Sim. É uma certa expectativa. Muito bem. Bem, Zé Carlos, uma penúltima pergunta. Se tu pudesses dar um conselho ao jovem do século XXI, qual era o teu grande conselho para a sua vida? A um jovem crente? Eu diria que respeite mais a igreja local. Lembraria aos jovens que às vezes estão envolvidos, e às vezes bem, com várias organizações, com várias iniciativas, mas o problema é quando estão tão envolvidos nisso que para a igreja local deixam apenas as sobras. Digamos que o grosso do bolo vai para todas essas organizações, esses envolvimentos. Tu acreditas na igreja local? É fundamental. Acho que Deus criou originalmente foi a igreja local. Não é? E, portanto, o meu conselho é que respeite a igreja local. Que se envolve. Elas têm todas as famílias, a igreja local é a família, não é a família cristã. Tem problemas, com certeza, divergências e não sei o quê, mas que saibam realmente, com a ajuda de Deus, ultrapassar e que
que privilegie a igreja local. Não quer dizer que não pede com outros movimentos. Não és contra outros movimentos nem as organizações. Não, nenhuma. Aliás, esses movimentos e organizações só existem porque a igreja, que infelizmente tem recuado, tem deixado terreno, portanto, livre para que alguém tenha que ocupar, não é? Só por isso. Mas realmente priorize, que o jovem priorize a sua igreja local. Uma última pergunta. O que é que diz a tua careca? A minha careca é uma boa pergunta. Diz-me que Cristo devia brilhar muito mais na minha vida do que ela brilha. E ela brilha bastante. Ok, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe.